Olá pessoal do YouTube, meu nome é Marco Aurélio, sou professor de Física do Colégio Santa Isabel, que fica em Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Nós vamos falar sobre a história da Índia, como surgiu a Índia, como é a questão cultural, falar sobre o cinema da Índia, mas hoje nós vamos trabalhar com a história da Índia. E para falar sobre a história da Índia, de como surgiu essa civilização, eu trouxe aqui para vocês a Bia Paraíso, da turma 901 do colégio. Bia, como surgiu a civilização indiana? Bom, a civilização indiana teve início em 3300 a.C., aproximadamente, nos arredores do Vale do Rio Hindu. Nossa, bacana, quer dizer que os povos se reuniram ao redor do rio Hindu em 3300, não é isso? Antes de Cristo. Então, a Índia é uma civilização muito antiga, não é isso? Beloni, o que foi o período védico? Teve um período na Índia chamado período védico. E o que foi esse período na Índia? O período védico ficou marcado por escrituras compiladas de hinos escritos em sânscrito naquela época. Foram chamadas de Vedas, que significa saber sagrado. Foram escritas 4 dessas. Algumas dessas descreviam como eram a vida e a sociedade naquela época. Bom, foram feitas 4 dessas, e algumas dessas dão a noção de como eram a vida e a sociedade naquela época. Mais ou menos no final do século IV, que foi quando se encerrou esse período. Mas ele se encerrou porque começaram a ocorrer algumas transformações naquele lugar, e também a entrada, o surgimento de novas religiões e novas ideologias. Continuando nossa entrevista, o nosso aluno Beloni falou que o que provocou a extinção do nosso período védico na Índia foi exatamente o surgimento de algumas religiões. E nesse momento eu tenho aqui o meu aluno Guilherme, que vai falar exatamente quais foram essas religiões que provocaram essa extinção. Guilherme, quais foram essas religiões? O budismo, o jainismo e o hinduísmo. E com a invasão dos turcos, árabes e afegãos, o islamismo foi introduzido. Bom, e uma outra coisa que nós vamos trabalhar também aqui é a questão da arquitetura da Índia, não é isso? E nesse momento, para falar sobre essa arquitetura da Índia, esse período arquitetônico que acho que deve ter influência até hoje nas construções modernas da Índia, eu vou chamar o nosso aluno Breno, que também é da 901. Bom, começou durante a dinastia Mughal, que reinou na Índia no século 17 e 14, e deixou lá sua marca arquitetura presente, geralmente perto do centro da cidade de Nova Delhi, que hoje em dia é chamada de Velha Delhi. Tem a principal construção lá, são o Taj Mahal e o Jama Masjid, que foi construído durante o século 17. Bom, o Taj Mahal é um prédio muito famoso, né? Inclusive tem músicas no Brasil aqui que fala sobre a construção de Taj Mahal. Muito bacana, considerada inclusive uma das maravilhas do mundo essa construção, não é isso? A Índia teve alguns períodos em que ela foi literalmente colonizada por outros países. E eu tenho aqui a minha aluna Rafaela, que vai falar exatamente qual foi o primeiro país a colonizar a Índia. O primeiro país a colonizar a Índia foram os portugueses, junto com Vasco da Gama. Quer dizer, Portugal foi o primeiro país a colonizar a Índia, correto? E na época também parece que os ingleses, posteriormente, os ingleses também colonizaram a Índia. Como era esse período de colonização da Índia? Como foi esse período? Os ingleses, a partir de 1858, utilizaram a Companhia Inglesa das Índias Orientais para se estabelecer amigavelmente no país. Muito obrigado, essa daí foi a aluna Ana Clara do 901, muito legal a participação dela, quer dizer que os ingleses tiveram uma participação considerável na Índia e ficaram um bom tempo colonizando a Índia, né? Isso, administrando grande parte da Índia, acho que mais da metade da Índia. Logo vem à mente a figura de Gandhi, Mahatma Gandhi. Eu estou aqui com o meu aluno Beloni, que vai falar da importância de Gandhi para a Índia. Com o crescimento do sentimento nacionalista disseminado por Mahatma Gandhi, grande alma, no início do século XX e com o movimento de descolonização após a Segunda Guerra Mundial, em 15 de agosto de 1947, a Inglaterra passou aos indianos a administração das regiões da Índia que governava e reconheceu tanto a Índia quanto o Paquistão.
E quem vai falar sobre a problemática que a Índia enfrenta até hoje, né? Porque a Índia é um país que ela tem muitas dificuldades, é um país muito lindo, rico em cultura, é um país que tem uma pluralidade de religiões, porém a Índia também atravessa alguns problemas até os dias de hoje. Daniel, qual é os problemas que a Índia enfrenta nos dias de hoje? Então, depois da separação da região governada pela Inglaterra entre a Índia e o Paquistão, causou um desentendimento em relação à região da Caxemira, disputada até hoje entre as duas nações. Pessoal, termina aqui o nosso programa. Quero agradecer a vocês por terem assistido ao nosso programa até agora. E vou passar para o aluno Beloni, que tem umas dicas que ele vai pedir para vocês aí. As dicas são: curta o nosso vídeo e se inscreva no canal para você não perder mais nenhuma informação dos vídeos novos que vão sair aqui.